Boa noite. Normalmente essa saudação a mais quente é do sábado, né? Hoje o gás já está um pouquinho mais baixo, ou aquele status nosso, né? Lembrando o Pablo de sofrência, e a gente já começa com um tom menos energizado. Tem uma coisa que eu acho interessante, é que, sabe qual é uma das melhores formas de você vencer alguém? Fazer com que ele acredite quando você diz que ele está cansado, está fraco, não tem energia, não tem condições de fazer, ou já passou o tempo e a hora. É a forma mais fácil de você destruir alguém. Você começa a soprar, e aí daqui a pouco a pessoa começa a aceitar que realmente está assim. E quanto mais ela vai aceitando, isso vai se ampliando. E daqui a pouco, quando ela menos se percebe, está ali jogada, dizendo que não tem condições nem sequer de levantar. Porque nós normalmente nos preparamos para os embates com grandes coisas. Com grandes coisas. E nós esquecemos de atentar para as pequenas coisas. E justamente a montanha se coloca à frente de cada um de nós, e olhando para ela, que é maior do que nós vamos olhar e dizer, vamos contornar, porque não dá para saltar. E a gente contorna e vai. Mas olhando para as pequenas pedrinhas do chão, nada. Está sem sapato, vai pisando a si mesmo. Lá na frente, a sola do pé está esfolada. E a gente não aguenta mais andar. Então, eu acho que para começar essa fala, a primeira coisa que eu queria trazer é que nós precisamos estar mais atentos. Porque quando o Cristo diz, olha, como é? Orai e vigiai, o que ele está falando, com certeza, não é sobre a montanha, que é visível, que está na nossa frente, que qualquer um enxerga. O vigiar é justamente sobre aquilo sutil, que a gente não enxerga, que a gente não valoriza e vai corroendo. E quando a gente toma atento, a energia necessária para recuperar, restaurar, retonificar o que já foi é muito mais intensa do que seria aquela para se manter atento e não deixar que as suas bases fossem solapadas pelos que têm uma sutil capacidade de lhe influenciar. Mas quem irá nos influenciar? Estar aqui é estar sob a égide do pensamento de que isso existe. Há espíritos. Eles nos influenciam, diz o livro dos Espíritos, que de sorte quase que controlam a nossa vida. Mas por quê? Como? É porque existe vida além da vida. E isso eu trago para que a gente possa desmistificar, dissolver algumas coisas. Porque, veja, você lembra que eu comecei falando que o que nos destrói são coisas pequenas, né? Sabe o que é que nos faz ficar com medo naquela antessala? Ali antes de vocês serem atendidos, já que a grande maioria que está aqui é para atendimento e que não foi ainda estará lá. Os gritos, a zoada, o que acontece do lado de cá. E, além disso, a imaginação, que frente àqueles sons, começa a deixar a mente fértil vaguear, e vai vaguear para onde? Justamente, quem está com você quer continuar lhe manobrando. E a forma mais fácil de lhe manobrar é fazer com que você se comporte como aquela criança assustada. Se nós entendemos que isso é uma verdade, e entendemos que isso é uma verdade porque ela se materializa nisso, vamos por alguns instantes, nos dar o direito de uma reflexão. Todos nós. Na vida cotidiana, as novelas não, porque elas criam um estereótipo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que é difícil ser tão ruim como é o tão ruim de uma novela. Mas vamos para a vida cotidiana.
Nós conhecemos pessoas que são capazes de espizinhar o outro, de tirar vantagem do outro, de conduzir o outro até a tirar a própria vida se ele não estiver atento, conduzir o outro a destruir o próprio núcleo familiar. Não estou falando de monstros, não. É aquela coisa sutil que você trabalha e é uma pessoa muito esforçada e aí sempre alguém lhe dá mais trabalho. E para alimentar o seu ego, que gosta de ser elogiado, começa a falar de como tão bem você faz. E usa um adágio muito tranquilo. Se você quer que alguma coisa seja feita, não dê a quem não faz nada. Dê a quem já faz. E aí você recebe isso com esse adágio. E isso alimenta um pouco lá dentro, né? Cresce aquela coisa dentro de você. Mais uma vez, sendo massa de manobra. Porque a pergunta que você precisaria fazer é: o que eu estou assumindo serve a mim ou serve a quem me pede? Uma resposta já é clara: sempre vai servir a você. Agora você vai perguntar: serve a mim em quê? Porque dizer que é para servir para ele é a nossa desculpa. Sempre serve a você. Agora você vai ter que perguntar em quê? Porque simplesmente você pode estar se deixando manobrar, porque você está dizendo que está fazendo para ajudar quem lhe pediu. Mas você está fazendo para se sentir, certo? Valorizado naquilo que você está fazendo e está abandonando outros valores que são tão ou mais importantes quanto. Só que são valores que dependem de que você faça um movimento adicional do que repetir aquilo no que você já é visto como bom no que faz. Que às vezes é o movimento de poder estar com os seus. Quando eu digo com os seus, é com a família. Seja ela constituída com o que for e como for. Às vezes, nós, dentro da família, vamos identificar várias coisas desagradáveis, ruins, incômodas, certo? E simplesmente porque em família nós ficamos nus. Para os colegas a gente faz uma maquiagemzinha, mas em família estamos nus. Outros vão dizer, não, mas na minha família é tudo tranquilo, e a gente é maior, amizade, todo mundo junto, ótimo. Quando eu falo, eu não quero generalizar para todos, eu quero generalizar para onde isso é um elemento. Por quê? Porque nós temos filhos ou filhos dos nossos irmãos, parentes, e nós ensinamos pelo exemplo. Então, aquele que se sente na família como ovelha branca do rebanho negro, está ensinando aqueles que eu tenho como exemplo que, frente à dificuldade da diferença, o melhor é descartá-la. E nós nos esquecemos que, para isso ser além da vida, todos nós nascemos com muito carinho, fomos trazidos ao mundo com um acolhimento, com esse toque. Alguns concordam que a mãe não foi assim, as condições não foram essas, que se viu ali literalmente. E alguns com todo esse elemento de carinho. Mais uma vez, não estou querendo ser generalista. Estou trazendo um olhar aonde estou falando, mais uma vez, de um subgrupo. Agora, quando nós somos trazidos assim, é como se a nossa vida fosse ser uma lua de mel, que ia ser eternamente assim. Nossa vida não é uma lua de mel. Nossa vida é assim. Uma vida feita, constituída por obstáculos. E o obstáculo não é aquilo que foi feito para lhe deter. O obstáculo é aquilo que aparece na sua frente para você aprender a se superar. Porque você só busca a superação quando algo
incomoda e você tem que ir adiante. Senão, você não vai adiante. Então, qual é a ideia? A ideia é que a jornada redentora da qual este livro fala, ele vai descrever de uma terra de cegos, que alguém descobre onde ficava a terra santificada, e eles perguntam como ir até lá, porque cegos não podem se guiar. E alguém diz, olha, se você jejuar, fazer orações, se dedicar a bons pensamentos, você vai recuperar a visão. E tem uma criatura que recupera a visão. Ele abre os olhos. E quando ele abre os olhos, beleza, faz o quê? Corre para encontrar a terra prometida. Sabe onde fica? Sabe a direção? O cego que mal se iluminou, lógico que ainda não sabe, mas se coloca em disparada. E aí isso nos ocorre para exemplificar uma coisa. De vez em quando surge alguém com essa pergunta. Olha, eu não ia no centro. Quando eu comecei a ir para assistir palestra, eu vim para o tratamento. Eu comecei a me sentir pior. Começa a se sentir pior, porque, primeiro, quem está do seu lado não quer que você continue. Começa a se sentir pior porque o ambiente incitou aquelas imagens que eu falei daquela antessala, e você agora está constituindo de verdade algo que você desconhece. Olha só, o que seria uma postura mais tranquila? Falando da história do livro, você dizer, Fernando, burrice. Abrir os olhos, vai fazer o quê? Procura estudar, ver os mapas, para saber o caminho, para não ir a esmo. Está aí. Muitos de nós estamos aqui a esmo. Abrimos os olhos na perspectiva de entender ou de buscar compreender que a vida continua após a morte. E que justamente por continuar, esses que continuam estão de alguma forma a vocês influenciar. Só que em vez de fazer isso, que fica sugestivo na ideia da criatura que abre os olhos, quer procurar um mapa, uma orientação, não. Continua se debatendo para lá e para cá. Ah, mas eu venho nas doutrinárias. Ótimo, nada menos do que obrigação. Porque o trabalho de desobsessão é um trabalho de ampliação da sua própria consciência, que começa, um start é aqui. Porque pelo menos você começa a ouvir alguma coisa do que vir aqui apenas receber o descarrego, o passe ou qualquer outro nome que alguém queira dar. Porque o que é isso? É um convite. Não abrir os olhos? Vá ler. No momento que você ler e estudar, você não vai dar espaço para que ninguém, com grito, urro e zoada, lhe amedronte. Porque a posição de estar amedrontado frente ao espiritual é literalmente a posição de quem acha que foi colocado aqui para ter um caminho de lua de mel. É isso mesmo. Quem abre os olhos vai ter essas dificuldades todas. Agora, perseverando, vamos adiante. Mas nós vamos querendo encontrar as coisas prontas, como se alguém desse um passe mágico e tudo se resolveu. Desse uma benzida com as folhas e tudo se resolveu. Graças à misericórdia do Senhor, vamos entender que parte disso se resolve. Porque aquela pessoa que por ignorância está aí colada com você, ela às vezes é tocada, e como ela é tocada, ela vai procurar o que fazer. Abre os olhos e vai procurar o que fazer. E aí você ganha um alívio. Mas se você, que abriu os olhos para essa possibilidade, em vez de procurar conhecer, não é se tornar espírita, porque essa casa tem uma liberdade que me toca muito, não é se tornar espírita. Leia para você entender uma das perspectivas de explicação dessa possibilidade de vida além da vida e de interação desse status de vida com a sua vida, com a vida dos outros. Para que você não esteja aqui ao sabor de dizer que acredita, que segue, que confia, apenas pelo poder de oratória de quem vos fala, ou apenas pela sensação de sair daqui bem ou não. Ou seja, abrir os olhos, busque se nutrir, porque um outro homem diz, amai-vos e instruí-vos.
Não fique mais procurando o passe mágico, porque isso é o passe do insignificante. Aquele que fica ali sempre esperando que alguém vá resolver a questão. Que era um crente, crente como quem crê em Deus, alagou a cidade, em uma dessas chuvas brabas, ele sentado em cima do telhado, passa alguém de barco e diz, fulano, vamos. Ele, não, porque Deus vai me salvar. Chega o outro numa lancha já, aquele motorzinho maior, né, que ele ficou com medo, porque o barco era uma canoinha, né? E aí, vamos, fulano, ele disse, não, porque Deus vai me salvar. Lá para as tantas, vem um helicóptero, baixa aquelas escadinhas, e ele, não, porque Deus vai me salvar. Lógico, veio uma tormenta maior, e ele morreu. Chega do outro lado, e aí ele, meu Deus, eu confio tanto, coloquei minha vida em suas mãos, e você me deixou morrer? Ele fez, meu filho, eu lhe mandei 3, você queria o quê? Que eu me materializasse na sua frente, lhe esticasse as mãos e lhe salvasse? Ou seja, porque a gente fica assim, ó, como insignificante. Para mim, o que eu estou descrevendo como insignificante é aquele que não consegue enxergar a trajetória, essa jornada, como a jornada redentora. A jornada redentora é a jornada de nossa vida. E eu acho que o que há de redenção é darmos um sentido ao que nós acabamos de fazer, abrir os olhos. Em vez de viver sendo levado de roldão, como se fosse boi, no curral para o matadouro. Termos opinião própria. Não fundamentada no eu acho, mas sim no que eu busco me nutrir de conhecimento, no que eu olho como aquilo se aplica, naquilo que a coisa acontece, no exemplo que eu vejo no outro, e não ficar sendo apenas levado. Porque justamente é assim que nós conseguimos conquistar um elemento fantástico, que é se perceber espírito. Porque aí eu vou sentar naquela sala, se vir ainda preciso, continuo com o tratamento, e em vez de estar me horrorizando, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou rezar por eles. São pobres almas, que ainda na ignorância, tamanho como a minha talvez um pouquinho menor, porque eu comecei a buscar aprender do que ficar seguindo as pessoas só de ouvido, eles continuam ainda presos a dores e ranger de dentes. Então, eu vou orar por eles, porque o sofrimento dele me compadece. E não é, não é aquela compaixão da boca para fora, não. É porque é aqui dentro. Em vez de ouvir aquele ruído horripilante, ficar tremendo, não, eu ouço aquele ruído horripilante e digo, para alguém estar assim, não está bem. E eu vou vibrar para que aquela pessoa se equilibre. Então, eu vou estar ali orando por eles. E não com medo deles. Mas Fernando, ele pode vir e tirar a sua vida e tudo se acabar. Se eu crer assim, eu acho que na realidade eu sou o que essa imagem revela. Eu sou esse corpo físico tendo lampejos do que seja o espiritual. Se é puder, você não teve esse trabalho todo de vir para cá? Está engarrafado aqui, a rua está ruim, para chegar nesse horário, em vez de estar em casa, então dê um significado. Busque ver como, porque eu não tenho uma fórmula mágica, você pode fazer com que você possa passar a olhar a vida assim. Se percebendo como espírito dentro de uma experiência no corpo físico, que já teve várias outras, porque para alguém estar ali perseguindo, já que é essa a égide que faz com que você esteja aqui buscando uma desobsessão, lembre que você também já existiu outras vidas. Essa é mais uma. Então, busque se colocar como tal. E já que você vai se colocar como tal, imagine, em outra vida você foi pai, foi mãe, foi filho, foi sócio, foi amigo, foi mulher, foi homem, foi bicha. Foi tudo que a vida pode nos dar a possibilidade de experimentar. Porque cada vez vamos voltando, e são múltiplas as experiências, que o Espiritismo tem tudo, o Espiritismo, quer dizer, o Espírito tem múltiplas formas de aprender. A jornada redentora é a jornada do aprendizado, e não a jornada do sofrimento.
Sofre quem se mantém na ignorância, porque em vez de buscar aprender na jornada, ou exercitar na jornada os insights que recebe, continua na cegueira esperando um redentor. Aí a gente vai começar a entender o seguinte aqui, eu não sou Fernando. Por quê? Porque eu já fui Maria, Joana, Joaquina ou vários outros. Então, isso faz uma diferença grande. Primeiro que se você se olha assim, você vai olhar os seus filhos e vai entender que eles são espíritos. Se são espíritos, têm liberdade. Você vai olhar para os seus pais e vão entender que eles são espíritos e estão também na própria jornada redentora de sua própria vida. Então você vai aprender a distinguir duas coisas fantásticas: o personagem do indivíduo. A personagem foi sua mãe, seu pai, seu filho, e o indivíduo, o espírito que animou aquele corpo, lhe propiciando aquela experiência. O personagem tem tido várias falhas, as mais absurdas possíveis. Não ter lhe colocado no peito, como aquelas imagens iniciais lhe mostraram ali com tanto carinho. Aquilo foi uma questão do personagem, que não se modifica jamais, porque já foi. O tempo não volta para se refazer, mas o espírito, sim, esse se renova a cada momento, a cada dia. Mas Fernando, não renova nada, é a mesma coisa. Essa visão que não lhe consegue perceber que o outro muda, é que lhe congela aonde está, sem dar a si a oportunidade, a certeza de que pode mudar. E aí se coloca à mercê para que façam de você o que bem quiserem entender. Porque se você não muda, você não vai despertar. Você não vai ser capaz de abrir os olhos e entender que eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Ou seja, você pode mudar agora, daqui para frente. E se você pode, eles que estão com você, também. Também. Então, a sua jornada passa a ser redentora, não porque você está pagando pecado, pagando isso. Ela é redentora porque ela funciona como luz e farol para os que caminham contigo também. Porque assumir que você é uma promessa ainda não cumprida, você é uma promessa por se cumprir. Mas, Fernando, eu estou aos 89, certo? O Zé do Caixão está batendo na porta. Quem está aos 89 é o seu corpo. Você não. Você não. Porque você é imortal. O seu corpo se despedirá dessa jornada, mas você não. Então, dessa forma, ele nos convida especificamente a sermos capazes de despertar. Abrir os olhos. Sair da cegueira. E aí perguntar: para que eu estou aqui? Não estou lhe convidando para ser trabalhador do centro espírita, não. Não é isso. É para o que você está aqui. Não é para com a instituição, é para com sua vida. Para que você abriu os olhos da possibilidade da interação entre mortos e vivos, mortos no corpo, porque sempre vivos em alma? Para quê? Porque o que lhe trouxe aqui foi basicamente para que você visse isso. Que é possível. E o tratamento que você vai receber vai lhe ajudar. Qual o motivo de você ser trazido? Esse é o motivo. Para que então você possa olhar a vida com esses olhos. Do compromisso que você tem consigo. Do compromisso que você tem com esse olhar, que agora vai fazer com que você olhe para o outro, se vendo, e vendo o outro, assim também. Que então vai
tirar você daquele Éden, né? Como se tivéssemos aquele paraíso de Adão e Eva. Aquele Éden era simplesmente o Éden da ingenuidade. Como assim? Estou entrando aqui, vou receber o passe, vou receber o tratamento, e aí o espírito vai embora e minha vida fica em paz. Não. Eu propositalmente estou aqui para lhe dizer não. Porque sai um, se você não se modifica, abre a porta para um outro fazer a mesma coisa. Agora, o convite é esse: saia do Éden da ingenuidade. Entenda que, quer queira, quer não, você vai comer o pão com o suor do próprio rosto. Quer queira, quer não. Por que isso? Porque o que você está vivendo é simplesmente possibilidades existenciais pautadas naquilo que você está operacionalizando na sua vida. Se eu me julgo a ovelha branca da família negra, e então jogo a família para o lado, constituo a minha família de ovelhas brancas, eu estou na ingenuidade que quando meu filho assumir a adolescência, que é quando ele se assume como espírito plenamente a sua existência, ele não vai nos olhar enquanto família também, como a família de ovelhas negras. E como eu ensinei a ele pelo exemplo, e se ele aprendeu o que o papai ensinou, ele irá também me discriminar, como eu também discriminei. Mas se eu no exemplo ensinei que amar não é esperar que o outro nos dê, mas amar é compreender o outro naquela condição que ele está, respeitando os meus próprios limites, porque senão isso não é amar, isso é sonhar. Aí sim, vamos estar ajudando ele a buscar dentro dos seus limites, fazer a mesma coisa. E vamos encontrar um mundo cada vez melhor, porque vamos entender que é esse elemento, espírito, que é transversal a toda uma existência. É ele que faz essa jornada. O motivo de estar aqui é para se reconhecer como tal. E é assim que a gente vai poder descrever como será a vida amanhã. E aí eu tenho um amigo que é médico, é uma empresa, eu sou nefrologista, somos 4, e um deles diz assim, mas Fernando, que maluquice é essa? De que a vida continua, de que isso... Eu digo, para mim é uma coisa simples. A perspectiva da imortalidade da alma me traz, de maneira mais nítida, o compromisso que é preciso ter de respeito à vida. Esse compromisso de respeito à vida pode ser adquirido de múltiplas formas, com construto religioso ou não, porque tem pessoas completamente ateias e têm um compromisso de respeito à vida, e alguns de batina, de paletó, certo? De livro dos espíritos embaixo do braço, que não sabe o que é isso, porque isso não é substrato de um traje, não é substrato de um traje, é expressão de um senso de vida. Então, quando você traz a ideia do respeito à vida, você trata a vida, busca tratar a vida com dignidade. E aí a vida vai se compor dos outros enquanto humanos e dos outros enquanto não humanos, mas como seres que coabitam conosco nesse planeta. E aí muda, faz diferença, faz diferença. Porque então esse convite nos leva a perguntar o que é que nós estamos buscando quando nós estamos querendo esse contato com Deus. Porque para estar aqui, além da ideia de crer na imortalidade da alma, cremos que Deus existe. As duas coisas terminam sendo atreladas. E, mais uma vez, como eu disse que o meu papel era de ser o alfinete incômodo no fundo da cadeira, o que nós precisamos nos perguntar é: para que eu creio que Deus existe? Porque eu posso crer que Deus existe para me colocar como foco de sua misericórdia. Ganhar na Mega Sena, ser protegido de todas as agressividades do mundo, ser iluminado com uma família linda, bela, esplêndida, que ninguém adoeça, ninguém morra por um assassinato, ninguém se envolva com drogas, por ser esse elemento.
Então, a ideia que eu busco trazer, como eu coloquei aquela primeira imagem, né, o Espiritismo, é que vocês não estão vivenciando algo que aproxime dessa sensação de uma outra presença além de você? Que eu sugeri que ore por elas, por eles, além de orar por você? É preciso perceber que, se então eu creio em um Deus, essa crença tem que servir para responder as minhas questões. Essa crença tem que servir para que as minhas questões sendo respondidas, eu esteja fazendo esse movimento, que é um movimento que se constitui em se perceber espírito, porque espírito é ação, não é inércia. E se é ação, eu possa responder a crença em Deus, se ela me ajuda a essas questões básicas, a me responder como construir e manter a tão sonhada paz no lar. É de joelho nos chãos, olhando para cima, esperando que caia? Não! É de joelhos no chão, orando para cima e se esforçando para, ao levantar, ter com o outro uma atitude de maior tolerância e compreensão. Porque não é botar ou não o joelho no chão, mas é se você o faz esperando um milagre que caia dos céus, ou se você o faz como elemento de automotivação para fazer aquilo que a jornada de redenção pede. Seja você o elemento iluminador, que em vez de reclamar do que falta, construa o que lhe falta. Que a gente possa responder a segunda: de que maneira superar os atritos e as desavenças no âmbito familiar? Porque senão, mais uma vez, é um Deus que só serve de perfumaria. Mas eu tenho direito à misericórdia, ao milagre. Ele vai dizer, não há milagre maior do que você construir isso em você. E aí por isso que às vezes tem umas doençazinhas meio braba, certo? Perde uma perna, fica em cima da cama aí uns 10 anos antes de morrer, para poder aprender a refletir. Porque cada um atrai para si aquilo que necessita. Nada é castigo. Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Porque a gente fica querendo encontrar o suporte aqui, com o orador, no passe, na dispersão do espírito, ou então no livro. Lê aqueles livros legais assim, né? E fica querendo encontrar no livro, como se o elemento fosse mágico. Porque olha só, tem uma criatura que andou conosco há 2000 anos. Se fala, por si só, transformasse, 12 que eu tomei conhecimento, não teria cascado fora na hora da maior dificuldade do orador. O orador era Jesus, os 12 eram os apóstolos. Conviviam com ele. Na hora que apertou, todo mundo se picou. Todo mundo. Então significa que letra sem ação. Sabe por que se diz que Jesus é o verbo? Porque o verbo, ele traz em si esse sentido de ação e não de inércia. Então, todo aprendizado, toda busca que ela não se transforma em atitude, em ação, para além do encontro, não adianta nada. Porque a gente não consegue entender que a superação dos elementos cotidianos começam dentro de casa. Naquilo que a gente faz em casa, em como a gente lidar com as coisas dentro de casa, para que aí isso possa repercutir em tudo que a gente vai fazer do lado de fora, porque aquilo que nós precisamos doar não vem de fora, está em você. Agora, quanto mais você tira, mais ele se multiplica. Mas, Fernando, ninguém tem gás, a gente cansa. Cansa porque você tira reclamando. Já viu quando a gente está duro? Um quadro muito comum. Agora a maioria aqui termina andando às vezes de carro, mas quem anda de carro lá. E aí, esqueceu de botar gasolina. E na hora que ele começa a fazer tuf, 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 tem um postozinho perto. Aí você dá aquela empurradinha, quando chega lá, botar gasolina, esqueceu o cartão de crédito. Não vai poder pagar.
começa a futucar tudo que é canto. E aí lá, depois de 1 hora futucando, acha uma notinha de R$ 10. Ou dá um alívio, né? Parece aquela coisa do outro mundo. Você vai botar a gasosa e vai ficar livre, porque você já estava se imaginando, pedindo ao frentista, deixando a carteira de identidade, pedindo por favor alguém que esteja ali, mas aparece aqueles R$ 10. Mas veja, na hora que aqueles R$ 10 aparece, parece que esses R$ 10 valem 1 milhão. Mas veja, na hora que você faz um esforço de fazer algo para o irmão, aquele que está do lado, você não consegue enxergar esse esforço como esses R$ 10. Você não consegue valorizar que dentro de você, você consegue mobilizar aquilo. Então você faz aquilo reclamando. É quem pega 1 milhão no bolso e dá R$ 10 para alguém. Reclamando. Como é que tanta gente fica no meio da rua limpando o vidro para ganhar dinheiro? E aí, para não ser chamado de ruim, você deu os R$ 10. São os mesmos R$ 10. A diferença é do valor que você dá a ele. Sabe qual é a diferença? É que aqueles R$ 10 que você achou, que estava lá, no carro que você pegou, você deu a ele um valor diferente. E a esse que você apanhou e deu, porque estavam batendo em seu vidro, e você queria dar uma de bacana, porque ninguém dá 10 conto, aquele limpador de para-brisa, né? E você foi lá e deu, tem um outro sentido. Então valorize o que você tem e multiplique. E não fique resmungando e reclamando, como se o que você tem não servisse para nada. Porque a ideia que esse rosto sugere é a ideia de compaixão. E compaixão só se consegue, de fato, entendendo que reencarnação, que é o outro pilar que faz com que você esteja aqui, ela se faz como uma proposta de aprendizado e não de castigo nem de punição. E aí então, você ajude aquele que vai estar lá dentro a ter coragem de voltar. Porque a vida não é para puni-lo pelo que ele fez, nem pelo que ele não fez. É para dar a ele a oportunidade de aprender de novo. Porque o Deus que é misericordioso não faz a graça de graça. Ele nos perdoa 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Errou, volte de novo e faça um caminho diferente. E aí nós vamos entender que essa força não depende do espírito que vai nos atender, do médium que vai nos atender. Essa força começa em você. Essa força começa lhe pedindo que você faça a diferença. Que você não se coloque no lugar comum. Mas, Fernando, ninguém faz. Não lhe interessa. Enquanto você ficar amarrado aos outros, você está igual a esse obsessor, amarrado a outros espíritos, tão ignorantes quanto ele, que por isso ele não consegue te libertar de você. Porque se ele deixasse os outros para lá, ele já tinha seguido a vida dele. Porque da mesma maneira que você o atrai, ele atrai outros iguais. Também fazendo ele de marionete. Então, essa ideia nos convida a que só nós somos capazes de arrebentar as correntes da dor e as chamas do sofrimento. E isso só se faz não colocando o joelho só no chão, pode até colocar, se for a sua forma, mas simplesmente acendendo em nós a luz da consciência. Porque a consciência que se amplia, que começa a entender que experiência não é paga, não é castigo, é chance de autossuperação. Por isso que você está aqui, para que você possa se autossuperar naquilo que você ainda é limitado. E quem está aqui não está a dizer que há nenhuma bênção mágica, mas a dizer que a mágica está em você, em saber fazer o que esse homem nos ensinou mais uma vez, ao que o rosto o remete. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se assim fizéssemos, saberíamos nos perdoar pelos nossos percalços de idades mais tenras, pelos nossos percalços de anteontem, de ontem. Então, estando perdoados a si mesmo, fazer um caminho diferente. E se no caminho tropeçarmos na perna de alguém que colocou a perna propositalmente para nós cairmos, nós nos levantamos e vamos adiante. Porque aquele que colocou a perna para que você caísse, nada mais é que alguém que na ignorância ainda vive, achando que cresce, derrubando você. E quando você, em vez de perder tempo respondendo a ele, você levanta, sacode e vai adiante, você simplesmente responde: nada me detém, porque eu sempre posso levantar
e dar a volta por cima. Porque mesmo se esse corpo me for levado, ele é apenas uma das representações de mim. Porque eu sou mais do que ele. E quando ele se vai, a minha vida continua. E aqueles que me acolhem não estão apenas aqui, mas estão também do lado de lá. E aí então você percebe que ser espírito é começar a entender que não dá para viver em busca de um grande mentor, de um grande espírito, porque isso é viver como pedinte. É transformar a estrada de redenção em uma estrada de peregrinação, de sofrimento, de dor, de resgate, aonde aquele sorriso do Cristo diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave, perdoe a si, perdoe ao outro e vá adiante. Para que ficar cultivando o sofrer, se você pode aprender com o que ele vem e assim, em vez de sofrer, você ensinar o outro a viver. E aí você pode compreender que o maior espírito que é aqui é você. E quando você reconhece isso, você sabe facilmente entender que frente a seja qual for a tormenta, o que a vida está lhe perguntando é: decida o que você quer fazer dessa viagem. Apenas um passeio ou colocar-se pronto para ajudar a si e a quem precise? Essa é a pergunta que faz com que você possa compreender que essa luz simbólica nas mãos do Mestre é uma luz que lhe convida a responder. Amigo e irmão, porque de fato é assim que ele se colocava, e a gente possa se ver nele também, como vê ele na gente também. E aí a gente possa fazer o que isso suscita, tornar-se instrumento da construção dessa paz. A gente possa levar amor aonde há ódio, levar perdão aonde a ofensa reina, levar união aonde a discórdia é a máxima, levar a fé aonde a dúvida vive plenamente, levar a verdade aonde o erro se impõe, levar esperança aonde o desespero é o que mais marca, levar alegria aonde a tristeza é o que se faz presente, levar luz aonde as trevas da escuridão está presente. Então a gente começa agora a buscar assumir um para quê. E quando a gente assume esse para quê, a gente vai entender que simplesmente a forma é buscar consolar mais do que ser consolado, buscar compreender mais do que ser compreendido, e assim amar mais que ser amado, entendendo que quanto mais eu dou, mais eu recebo, não porque vem de fora, mas porque desabrocha o que há em mim. E assim eu entendo que, perdoando, eu sou perdoado, porque só é possível desabrochar o que há em mim quando eu rompo as correntes da culpa, fazendo com que a flor ganhe todo o seu esplendor. E esse esplendor maior se torna brilhante e reluzente justamente quando eu entendo que morrendo é que eu desperto para a vida eterna. Porque se aqui encarnado aprendi a cultivar o que eu suscitei na fala, quando desencarnar, meus olhos mais abertos ainda, eu vou dizer, é verdade. Estando então assim, a brilhar junto de mim, quem estará? Outros que querendo brilhar, também estão lá para me receber, para me ajudar, e não para me torturar. O caminho depende só de cada um de nós, de mim, de você. Então, deixe a sua marca na vida, diga para que você veio e faça com que isso seja a estrela a guiar o seu caminhar.